O assunto desta noite não é novo e nós o trazemos tendo em vista algumas informações que nós temos recebido de pessoas que têm enfrentado problemas e dificuldades nesta área que vamos abordar, e ela ocorre na vida de novos decididos, especialmente as mulheres que têm seus cônjuges não crentes. Mas os princípios que nós vamos examinar, eles se aplicam também na vida de toda mulher que deseja ter o seu relacionamento conjugal mudado. E o texto que nós vamos examinar está ali em 1 de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Eu vou ler todo o texto. Os irmãos estão assentados, mas podem ficar assim mesmo. Do mesmo modo, mulheres, sujeites cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Não muito tempo antes do dia de hoje, nós vimos sobre a importância de não nos colocarmos em julgo desigual com incrédulos. E o texto que nós examinamos na ocasião foi 2 Coríntios 6, onde nós lemos assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. A princípio, lendo esse texto, alguém podia pensar que, pelo fato de ter se unido a uma pessoa descrente, e normalmente eu estou me referindo principalmente àqueles aquele casal cujo cônjuge, cuja mulher se converteu e o marido não se converteu. Normalmente a mulher é muito mais sensível às coisas de Deus, e por duas razões. Por duas razões as mulheres são em maior número nas igrejas, porque elas são mesmo em maior número do que os homens. E em segundo lugar, porque elas são muito mais sensíveis às coisas de Deus do que os homens. Os homens são mais racionais e tentam encontrar explicação para as coisas de Deus, e nem sempre elas são explicáveis do ponto de vista racional. Quantos estavam aqui no domingo passado à noite? Tá, quase todos, né? Nós vimos um filme em que uma pessoa, um cientista, procurava encontrar Deus através de buscando uma teoria através da qual ele pudesse encontrar Deus e então pudesse estar com a sua esposa, que era cristã, tinha morrido, e ele sabia que ela tinha ido para o Senhor, e ele queria muito ter a oportunidade de estar onde ela estava, mas ele queria fazer isso através do conhecimento científico, e nós vimos que ele não conseguiu chegar lá até que finalmente ele recebeu Cristo pela fé. Essa é a maior dificuldade que os homens enfrentam
e que os faz diferentes das mulheres que chegam primeiro do que os homens na questão da fé. Elas são muito mais sensíveis, mais sensíveis mesmo, mas reagem melhor do que os homens que buscam no raciocínio lógico e na intelectualidade o conhecimento de Deus. Mas não é por aí, ainda que nós tenhamos que conhecer a Deus através da palavra, temos que entender através da palavra, mas esse entendimento que muda a vida do homem não é um conhecimento puramente intelectual, é o conhecimento revelado de Deus através do Espírito, que vai se valer da palavra escrita, mas o entendimento é espiritual. Se não há isso, não há mudança, não há transformação de vida. Pois bem, então, o que eu quero dizer é que se você se converteu, primeiro, você, mulher, ou se você que já se converteu há muito tempo e o seu marido ainda não se converteu, então não procure separar-se. O texto diz: portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei. Essa palavra se aplica quando você ainda não se casou. Depois que você casou, aquilo que Deus ajuntou, você não vai separar. Esse entendimento chegou a permear a igreja de Corinto, e isso não estava no script, mas eu senti o desejo de trazer agora para os irmãos. Mas aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, no verso 10, diz assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, quem são os outros? São aqueles, no primeiro caso, são aqueles que o homem e a mulher são crentes. No caso que vai ser abordado agora, são aqueles que um é crente, o outro não é. Um se converte, o outro não se converte. Aos outros eu mesmo digo isso: não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que o texto não está dizendo que através da união com a mulher, que é salva, ele vai ser salvo. Mas o que o Paulo está dizendo é que o casamento não se torna impuro, inaceitável, pelo fato do marido não ter se convertido ainda. Então, se fosse assim, os filhos seriam impuros, seriam rejeitados, e Paulo está dizendo exatamente o contrário. Você não tem que rejeitar o seu marido, você não tem que rejeitar os seus filhos, porque eles são santos. Em outras palavras, eles não são impuros como os judeus pensavam, criam e praticavam isso no contexto da lei. É por isso que numa determinada conjuntura, os judeus que haviam se unido a mulheres de várias nações que estavam perto de Israel e tinham filhos com elas, em determinado momento da história mandaram essas mulheres embora, porque elas não eram judias, e assim eles se purificaram daquela contaminação pelo fato de terem se unido com uma pessoa que não era do povo de Deus. Quando isso é trazido para o Novo Testamento, Paulo então está dizendo: olha, não é assim. Você não tem que abandonar o seu marido, você não tem que rejeitar os seus filhos, eles são santos e essa relação é santa. Isso não significa, eu repito, que o marido foi salvo, não significa que os filhos serão salvos, mas que a relação tem o apoio de Deus, tem a aprovação de Deus e tem a bênção de Deus.
Ainda que tenha sido, eu não estou dizendo que Deus está abençoando uma relação, a união do crente com o incrédulo. Se você é crente, você não deve fazer isso. Mas se você se converteu depois de ter se casado, então o seu casamento é abençoado da mesma forma. Quando eu falo da mesma forma, estou dizendo que não é para separar. Você pode continuar, deve continuar. O texto continua dizendo, que eu estava lendo, 1 Coríntios 7, no verso 12 diz assim, verso 15: todavia, se o descrente separasse, que separe. Se o descrente, por causa da sua conversão, quiser separar-se, que ele se separe, mas você não vai se separar dele. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Você não é obrigado a ficar debaixo da servidão. Se ele quer ir embora, e ele coloca a faca no pescoço e diz, ou eu ou Jesus. Então a mulher vai dizer, olha, eu não vou largar o meu Jesus, eu não quero largar você, mas não quero largar Jesus. Se você falar, você tem que escolher, fala, eu escolho Jesus, aí ele vai embora, se ele quiser ir. Mas ela não vai largar ele, ela não vai dar motivo para ele ir embora, porque Satanás quer que isso aconteça. Muitas separações são resultado de atritos entre o cônjuge crente e o cônjuge não crente. E esse texto que nós vamos examinar hoje mostra como é que o cônjuge crente deve agir com o cônjuge não crente, especialmente a mulher, porque é disso que trata o texto. No texto que nós vamos examinar, nós temos alguns mandamentos que devem ser considerados. Esse mandamento foi dado às mulheres que haviam crido Jesus enquanto seus maridos ainda permaneciam descrentes. Primeiro mandamento: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Sujeite-se cada uma a seu marido. Eu sei que normalmente quando se fala desse texto, muitas vezes é algo assim que não é digerido com muita facilidade, até porque existe uma conotação negativa quando se fala em sujeitar-se cada um ao seu marido. Mas lá em 1 Coríntios, vocês sabem disso, 1 Coríntios capítulo 11, no início do 1 Coríntios 11, versículo 3, Paulo diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O que é que Paulo está mostrando aqui nesse único verso? Que em todo relacionamento alguém tem que liderar. Entre o Pai, o Filho e o Espírito há um líder. Esse líder é o Pai. O Pai é o cabeça de Cristo. Deus o fez Senhor e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e diz que Ele é Senhor, Senhor de tudo e de todos. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que Cristo vai entregar todo o governo que o Pai deu para Ele de volta para o Pai, quando Ele tiver realizado e cumprido todo o plano e o propósito do Pai para Ele. Então, Jesus é Senhor, mas tem alguém acima dele, que é o Pai. E o Senhor do homem é o Senhor Jesus, e o Senhor da mulher é o seu marido. Quer queiram, quer não, essa é a realidade. Não é para os homens se colocarem numa posição de tiranos, não é isso não. Se nós olharmos como é que o Senhor exerce o seu senhorio, o seu governo, nós temos que aprender com Ele, porque Jesus amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E é dessa forma que Ele exerce o seu senhorio. É um senhorio em amor,
é um senhorio de quem dá, de quem se dá, de quem dá o melhor para aquela pessoa de quem ele é Senhor. Jesus veio como rei, veio como Senhor, mas para que as pessoas o servissem. Mas o que ele fez? Ele deu a vida dele por essas pessoas, que sou eu e você. Então a gente tem que ter cuidado, porque tanto a mulher não tem que se sentir inferior pelo fato de ter um Senhor na vida dela, e o marido não precisa se sentir tão cheio de si, porque a responsabilidade dele é muito maior do que a responsabilidade de liderar, embora ele tenha essa responsabilidade também. Ele tem uma responsabilidade muito maior, que é de amar como Cristo amou a igreja. Isso não é uma coisa muito simples assim, você depende do Espírito de Deus, porque você tem que amar como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja de forma incondicional. Cristo nos amou apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, do nosso pecado. Ele não nos amou porque éramos melhores, mas justamente porque não éramos o que devíamos ser. Mas Ele deu a sua vida por nós e veio para nos capacitar a ser o que Ele é. E é isso que Ele quer que nós façamos, que vivamos por meio dEle. Muito bem. Então o texto diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. E seria o caso de nós perguntarmos, porque o texto responde, como? E o texto diz: do mesmo modo. Do mesmo modo, que modo é esse? Nós temos que ir para o contexto anterior, porque ele vinha falando sobre os escravos. Então, as mulheres devem estar sujeitas a seus maridos como um escravo é sujeito ao seu senhor. Vamos ver isso lá. 1 de Pedro 2,18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, e não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Será que tem marido mau? Com certeza tem. Se ele não teme ao Senhor, e se ele não conhece o Senhor, com certeza ele pode ser aquilo que você não gostaria que ele fosse. É claro que se ele é mau a ponto de bater em você, de realmente agir com tirania com você, você não é obrigado a viver com esse homem, não. Tanto diante da lei, quanto pela lei, pela lógica. Ninguém é obrigado a ter um relacionamento dessa maneira. Se você vive uma situação dessa, então você não tem, casei, agora vou ter que aguentar. Eu creio que todo aguentar tem um limite. Você não vai desrespeitá-lo, você não vai se levantar contra ele, desafiá-lo, mas você não é obrigado a aceitá-lo. Bem, isso não é o nosso assunto, e eu nem sei por que eu estou falando isso, mas eu só quero ler porque o texto que eu tenho aqui é só o verso 18, 1 Pedro 2, 18, que eu já li, está aí no slide, mas os versos seguintes dizem assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência e para com Deus alguém suporte a aflição sofrendo injustamente. Você pode aguentar até aquele ponto que isso é suportável, aquilo que é aceitável. Mas aquilo que extrapola você não é. A menos que você goste de sofrer, você queira isso, então aí já é problema seu. Se você gosta disso, está bem para você. Mas se não, as coisas têm um limite. E você não vai ser condenada porque, olha, não deu. Não deu porque, humanamente falando, isso não é correto. Eticamente não é correto, biblicamente isso não está correto, você não tem que fazer isso. Os escravos não tinham escolha, mas você tem escolha. Bem, com que finalidade a mulher deve submeter-se ao seu marido como o escravo se sujeitava ao seu senhor? Como é que o escravo se sujeitava ao senhor? Obedecer. Isso não significa que a mulher não pode falar? Claro, pode e deve.
Eu creio que muitas vezes o marido, e grande parte das vezes o marido vai fazer muito bem ouvir a mulher. E vai ter que ponderar e deve ponderar aquilo que ele ouve dela. Agora quem tem que tomar a decisão é o marido. Se ele tem certeza do que deve fazer, que faça. Agora, se não tem, busque a Deus, ore, se humilhe, ouça a sua mulher e vê se o que ela está falando é o que você tem que realmente fazer. Agora, se não é, então que você receba uma direção de Deus clara, para não deixar nenhuma dúvida. Muito bem. Mas, então a pergunta é: com que finalidade a mulher deve se sujeitar ao seu marido? Dessa forma, o texto responde: a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho. Isso se aplica tanto ao cônjuge, ao homem incrédulo, quanto ao crente fajuto, ou crente relaxado, ou crente que não obedece a palavra. Existem maridos que não obedecem a palavra? Claro que existem. Existem maridos que não estão nem aí para a palavra? Existem. Tanto os descrentes como os crentes. Por quê? Isso eu não sei. Ou porque não está lendo a Bíblia, porque não ora, porque não conhece a Deus mesmo, ou porque está vivendo uma vida miserável, pobre, espiritualmente falando, porque não... Enfim, N razões, eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas então, seja o seu marido crente e não esteja vivendo a palavra, seja ele incrédulo e aí não vive mesmo a palavra, então por que você vai se sujeitar a ele? Para que ele seja ganho. Você quer ganhar ele para quem? Para Cristo. Mas ele já é de Cristo, então ganhe ele para o senhorio de Cristo, para o governo de Cristo na vida dele. Porque se ele não obedece a palavra, se ele vive de maneira errada no relacionamento com você, ele precisa ser ganho. Ele precisa conhecer a verdade, e a verdade vem por meio do conhecimento de Deus e da palavra. Agora, como é que ele vai ser impactado? Se ele é duro de coração, se ele resiste a toda e qualquer ponderação. Ele vai ter que ser ganho através do seu... Bom, primeiro, sem palavras. Fique muda. Eu não vou dizer que você vai ficar muda, porque ele vai ficar com raiva de você, e aí vai ser legal. Mas eu estou dizendo, evite de falar coisas que vão acirrar o relacionamento, tornando pior do que vem sendo. Então, fique na sua, mesmo que ele diga algo que você não gostou, você pode falar, tentar conversar, mas se você vê que não dá para conversar, fique na sua. Ore, não responda, não refute, não tente argumentar, não funciona isso. Isso não funciona. O que funciona numa situação dessa é você ficar quieta na sua. Fique quieta, mas não é aquele ficar quieto empurrado. Não. Se você está com raiva, coloque a raiva para Deus, diga: Deus, eu estou morrendo de raiva. Se eu pudesse, eu matava esse homem. É verdade. Estou falando aquilo que talvez você pensasse ou dissesse mesmo. Então, fale para Deus: me ajuda, me socorre, porque senão eu não consigo. Mas fique na sua, fale com Deus e fala: Deus, eu estou agindo assim em confiança total a Ti. E eu peço que o Senhor mude o curso da minha vida, mude a minha história, mude o meu casamento, mude essa relação que está um inferno. Então, primeiro, sem palavras, não responda, não retruque, não provoque, não diga o que dá vontade de dizer. Contenha-se, e para isso dependa de Deus. Segundo lugar, pelo procedimento da mulher. O texto diz: pelo procedimento de sua mulher. Verso 2 diz: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O marido só vai ser constrangido
e vai ser levado a sentir a necessidade de conhecer o Deus que você tem, o Senhor que você tem, se ele ver na sua vida esse Senhor. E ele tem que ver isso como? Através da sua maneira de agir. A Bíblia manda você pagar o mal com o bem. Se ele não te trata bem, trata ele bem. Procure fazer a melhor comida para ele, procure cuidar das roupas dele da melhor forma como ele gosta. Faça o possível e o impossível. Esse homem tem que ser quebrado. É quebrado pelo poder de Deus. E a gente quebra o mal é fazendo o bem, não é fazendo o mal. Não é reclamando, não é lamentando, não é acusando, é fazendo o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. É isso que a palavra de Deus nos diz. O mal vem do maligno. Então, quando o mal vem, a maneira de você vencer o mal é com o bem. Então, é só assim que você vai vencer. Se lhe fazem o mal, você faz o mal. Se lhe diz uma palavra má, você retruca com a palavra má. Olha, isso não tem fim, isso é carne, isso é diabo puro. Então, sai dessa. Então, observando pelo procedimento de sua mulher, observando a sua conduta honesta. Aqui diz respeito àquela área de fidelidade. A mulher sendo fiel, sendo coerente com a sua posição de esposa, não é? Não vai ficar, porque está tendo um relacionamento que não é legal, vai ficar assim, quem sabe Deus manda alguém, né? Não é assim. Não existe isso, você sabe que não existe isso aí. Ou você fica na sua, senão Deus não vai te abençoar nessa área não. Então seja fiel, apesar dele às vezes não ser nem fiel. Então seja fiel. Se você quer ficar com ele, se ele é infiel, você tem a escolha de não ficar com ele, porque a Bíblia dá essa opção para você. Mas se não, você fique na sua e continue, vá em frente. Ele tem que observar a sua conduta honesta e respeitosa. O que é esse respeito? Esse respeito é não responder, é não retrucar, é não agir como ele age. É ter uma atitude totalmente diferente da dele. Muito bem. Segundo mandamento, a beleza da mulher não deve ser exterior. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Nós vivemos num tempo em que essas coisas são muito valorizadas, são muito divulgadas, e é muito importante que a mulher se cuide para o seu marido. Eu não estou dizendo que você deva ser uma mulher relaxada, isso aí nem se discute. Você deve se cuidar bem e cuidar da sua pessoa. Sim, Pedro não está dizendo que você não tem que fazer isso. O que ele está dizendo é que você não tem que ir a extremos para você conseguir o que você não está conseguindo. Se você quer conquistar o seu marido, se você quer ganhar o coração dele, não é por esse caminho. Você não vai conseguir isso se você der um jeito aí no seu cabelo para ele ficar melhor do que está. Não vai ser através de roupas finas, de joias. Isso não vai tocar o coração do seu marido. Não toca não. Ele pode ficar até com raiva que você está gastando dinheiro dele. Então, não é esse o caminho. Agora, cuide-se, esteja cheirosa, esteja limpa para receber seu marido quando ele chegar em casa. E, enfim, que a casa esteja arrumada, as coisas estejam em ordem, para que você o receba. E ele esteja feliz de estar chegando em casa, encontrando você assim, e encontrando também as coisas em ordem, até onde isso é possível, dentro do contexto da vida em que a gente vive hoje. Agora, o texto fala, terceiro mandamento, a beleza da mulher deve ser interior. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Esta é a verdadeira beleza. Eu posso
te afirmar com certeza que isso mexe com o homem. É a atitude de docilidade, a atitude de tranquilidade e uma outra versão, um espírito manso e quieto, um espírito manso e tranquilo. É o contrário de você se rebelar, é o contrário de você se insurgir, de pagar na mesma moeda, fique na sua, mas não é ficar na sua por fora e por dentro, que está arrebentando, não. É ficar bem por dentro também. Para isso você vai ter que se orar mais, quem sabe até jejuar, para Deus te dar essa capacidade, né? Então, tem uma atitude dócil, de quietude, de tranquilidade e de não argumentação. Isso vai quebrar o seu marido. Isso vai destroçar o seu marido no bom sentido da palavra. Então, essa atitude que vai mexer com ele vai ficar realmente... Não tem quem aguente isso não, gente. Não tem mesmo. Nem Deus suporta isso. Ele não suporta um coração contrito e quebrantado. Deus não vai desprezar. Está lá no Salmo 51. E está lá também em Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Diz assim: assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habita num lugar alto e santo, mas habita também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde, novo alento ao coração do contrito. O que é um coração contrito? É um coração quebrantado, é um coração humilde, é um coração dócil diante de Deus. E se você age assim em relação ao seu marido, ele não vai aguentar, ele não vai suportar, ele vai se desmanchar para você, ele pode resistir até um certo ponto, mas vai chegar um momento que ele não vai aguentar. Ninguém aguenta isso. Se você tem a atitude certa, no momento certo, da forma certa, não há marido que aguente um negócio desse. Ele vai se desmanchar para você, ele vai se debruçar para você, ele vai estar para tudo que você quer. Pode não ser no momento inicial, ele pode, será que isso aí é verdade? Ele vai testar você, ele vai ver quanto tempo vai durar isso, se é fogo de palha, se vai durar um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Mas se ele vê que o negócio é para valer, ele vê que você realmente mudou e que você realmente é uma pessoa diferente da que você era antes de conhecer a Cristo, ou que você, sendo crente, teve mudança de atitude, então isso vai mexer com ele e ele vai querer saber por que você mudou. Então você diga: foi Deus, é a palavra dele, é porque eu reconheço que não estava procedendo de maneira correta e eu quero viver assim, dessa maneira. Pronto, isso é o bastante. Por que cultivar estas virtudes? Primeiro, porque elas são de grande valor para Deus. 1 Pedro 3,4 diz assim: beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. O que é que Deus espera que você, mulher, tenha? Este espírito manso e dócil, porque isso tem valor, isso agrada a Deus, isso realmente mexe com Deus. É o mesmo que eu falei, são os textos que eu já citei. Deus não vai aguentar quando você se humilhar diante dele dessa maneira. Se você fizer isso, você está fazendo por amor ao Senhor e com o propósito de alcançar o seu marido. E Deus vai ouvir, Deus vai ver, Deus vai agir em seu favor, com certeza. Segundo, então, por que cultivar essas virtudes? Porque elas são de grande valor para com Deus. Segundo, porque elas marcavam as mulheres do passado.
pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Quem são essas santas mulheres? São as mencionadas lá no livro de Gênesis, com certeza Sara, depois Rebeca, depois Raquel, Raquel e Lia, e as outras que vieram depois delas. Como elas procediam? O texto diz, pois colocavam sua esperança em Deus. Olha, não espere nada do seu marido, não espere nada do seu cônjuge, sua esperança tem que estar em Deus. O homem e a mulher são falhos, então não ponha a sua esperança no seu cônjuge, ponha a sua esperança em Deus. Confie nele e obedeça a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, 4, 5, 6, por aí. Então elas colocaram a sua esperança em Deus. Por quê? Deus diz que é assim, então faça assim e confie nele. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, diz o verso 5. Então sujeite-se por amor a Deus, em obediência a Deus, por causa de Deus. Se você não consegue fazer por causa do seu marido, faça por causa do Senhor. Faça ao seu marido como se fizesse ao Senhor. Terceiro, elas como Sara, eram como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Veja o texto. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Eu sei que alguém vai dizer, isso não usa mais, e nem é preciso dizer. Não é você chamar. Você pode chamar alguém de Senhor e não ter nenhum respeito por essa pessoa. E eu não vou dizer que você vai chamar seu marido de Senhor. Na realidade não é isso que Pedro está querendo dizer, mas está querendo dizer que ela o considerava como tal. Então considere o seu marido como Senhor. Hoje se prega muito a questão da emancipação feminina. Olha, você quer saber de uma coisa? Isso é o pior desastre para a vida da mulher. A mulher hoje não é tratada mais com gentileza, com cuidado. Por quê? Ela se tornou igual ao homem, então ela que se vire. Se ela é igual ao homem, ela pode fazer o que o homem faz e não tem nenhuma consideração com ela. É isso que ela está buscando quando ela busca a sua emancipação. A mulher não foi feita para ser assim, nem viver assim. A mulher deve ser cuidada, deve ser amparada, deve ser objeto de cuidado e do amor do homem. Agora, para isso é preciso que ela se coloque numa posição assim. Se ela é autossuficiente, ela tira de letra tudo, e tem muito homem que recua e a mulher vai na frente, e ele deixa, e ele se acomoda a posição e acaba ele fazendo o que a mulher tinha que fazer, e a mulher fazendo o que ele tinha que fazer, inverte os papéis. Isso não dá certo. Ele não vai se sentir bem nesse papel, e nem a mulher vai se sentir bem, porque vai sentir falta de um homem na vida dela. Quando eu falo homem, é um homem com H maiúsculo, é um homem que assume a liderança, é um homem que governa, é um homem que lidera e é um homem que ama. Os antigos escritos judaicos diziam assim: a esposa deve cuidar da família, educando os seus filhos, servindo e ministrando a seu esposo em tudo, chamando de seu próprio Senhor. E é isso que aprendemos do exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Isso não é 1 de Pedro, isso é um escrito judaico que dizia assim, ensinava assim, isso era o ensino. E Pedro está se baseando também nesse ensino, porque era isso que era cultivado na cultura judaica. Para concluir e terminar, naturalmente, as mulheres que cultivam essas virtudes, elas são chamadas de filhas de Sara. Dela vocês serão filhas.
Eu comentei uma vez com alguém sobre as filhas de Sara. Ela falou: não sabia que Sara tinha filhos. De fato, Sara não teve filhas, pelo menos a Bíblia não menciona as filhas de Sara. Mas é Pedro que fala nas filhas de Sara. Quem são as filhas de Sara? São as que procedem como Sara. Judith Kemp, esposa do pastor Jaime Kemp. Alguns saudosistas aqui. Quem conhece o pastor Jaime Kemp? Alguns conhecem. A esposa dele escreveu um livro. Pode passar aí o próximo slide. O próximo slide mostra aí o livro. Pode passar. É esse o livro, As Filhas de Sara. Seguindo o exemplo de uma mulher de fé. Quem escreveu isso? A mulher do pastor Jaime Kemp. E ela mostra como as filhas de Sara se comportam. Vocês querem saber se eu li o livro? Não li, não. Não li, mas todo mundo que lê o livro fala que é uma bênção. E quem fala são as mulheres, não sou eu, não. E eu sei, através delas, o que o livro diz, mas eu nunca li o livro. E até que gostaria de ler, mas ainda não consegui. Mas o fato é que, se você não leu, eu sugiro que você leia. Não porque eu li, mas porque alguém já ouviu muitos testemunhos acerca desse livro. Bem, então, as mulheres que cultivam essas virtudes são chamadas filhas de Sara. Isso se elas praticarem o bem. É o que Pedro diz. O que significa praticar o bem? Se elas fizerem o bem para o seu marido, mesmo que ele faça o mal, faça o bem para ele. Ele não vai conseguir fazer o mal durante muito tempo. Se você fizer o bem, você vai quebrar o mal na vida dele. Provérbios 31:12 diz assim: falando da mulher virtuosa, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Tem muita gente para fazer o mal, que não seja você a fazer o mal para o seu marido. Mesmo que ele não faça o bem para você, faça o bem para ele. Isso se elas não derem lugar ao medo. Que medo que a mulher poderia ter? O que a mulher mais teme é que ela seja transformada num tapete, onde o homem venha e pise sobre esse tapete. Esse é o temor de toda mulher. Para você seguir o ensino da palavra, você precisa confiar em Deus, depender de Deus, e não agir pensando: se eu não tenho esse não, faça o que Deus mandou e veja o que Deus vai fazer. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não falta. O que Ele fala, Ele cumpre e Ele faz. Então creia na palavra, viva a palavra, e você vai ver mudanças na vida, no seu relacionamento conjugal. É isso que eu tinha para dizer essa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, mulheres e maridos também. Amém?